2 anos ou 3, uma experiência que eu achei uma coisa linda. Eu fui convidado por um grande grupo de camponeses do Rio Grande do Sul que trabalhavam nos movimentos dos sem terra. Eu fui convidado para dar uma última aula a um grupo de campesinos, de camponeses educadores que iam, jovens que iam então partir para uma campanha de alfabetização em alguns assentamentos realizados por eles, pela sua luta. Então esse grupo tinha conquistado uma enorme fazenda no Rio Grande do Sul. E na solenidade falou um dos monitores, um dos educadores, um homem moço, né? E ao mesmo tempo um militante que tinha participado desde o começo da luta para conquistar aquela terra. E ele fez um discurso onde, em certo momento, disse mais ou menos isso. Disse: quando nós, à custa de nosso esforço, de nossa luta, de nossa esperança, conseguimos cortar os arames do latifúndio e entramos fisicamente na terra, que era propriedade exclusiva dos ricos, nós descobrimos que havia muito ainda que caminhar, porque descobrimos que havia obstáculos em nós mesmos. E esses obstáculos, entre eles, por exemplo, o da nossa ignorância. Quanto mais ignorantes, quanto menos pudéssemos ler a palavra, tanto mais facilmente os donos da vida podiam dormir em paz. Pelo contrário, quanto mais melhorássemos nossa memória. Eu achei lindo isso, porque o uso da memória, aí a palavra memória como capacidade captadora da realidade, como inteligência, não? Quanto melhor trabalhássemos nossa memória, quanto mais pudéssemos ler as palavras, tanto mais medo criaríamos nos poderosos. Por isso, o nosso sonho agora é transformar este enorme ex-latifúndio num grande círculo de cultura. Você veja, quer dizer, a compreensão que esse homem, possivelmente não, certamente alfabetizado, porque ele era inclusive professor dos colegas, mas você vê a capacidade que tinha esse homem de inteligir o mundo, não? De perceber a força da cultura na luta pela libertação. Quer dizer, no fundo ele estava, sem saber, repetindo um dos discursos mais importantes deste fim de século de revolucionário, que foi exatamente Amílcar Cabral, quer dizer, o grande líder africano da libertação da África, deste século agora, que foi assassinado, obviamente, pelo colonialismo. Quer dizer, é exatamente a importância. Ele tinha, afinal de contas, uma compreensão da cultura que se poderia dizer que era gramsciana, quer dizer, vem de Gramsci também aquilo, e sem ele saber de Gramsci, coisíssima nenhuma. Frente ao dado concreto, e isso é que se chama inteligência, quer dizer, a inteligência se cria, se constrói, não se recebe, quer dizer, a gente vai construindo a inteligência na luta para compreender e mudar o mundo. É aí que a inteligência se faz, se constrói, se dá. E Piaget também já disse isso, quer dizer, esse cara é piagetiano, gramsciano e cabraliano sem saber. Quer dizer, você vê como o homem do povo também é culto. Eu acho, por exemplo, que analisando os comportamentos dos jovens, dos maduros, de mulheres e homens dos sem terra, a gente começa, o comportamento atual, a gente começa a perceber que, no fundo, o comportamento deles hoje não pode ser entendido só hoje, mas tem que ser entendido historicamente. Quer dizer, vocês têm que entender o acúmulo de mágoas, o acúmulo de raivas legítimas, o acúmulo de sonhos desfeitos,
o acúmulo de mentiras sobre eles, historicamente, em 500 anos de vida brasileira. Para que eles hoje, inclusive em certos momentos, talvez percam o sentido da oportunidade e digam o que não deviam dizer. Talvez, eu não estou dizendo, mas eu estou dizendo que é possível uma análise como essa. Porque, na verdade, eles não são invasores, eles são ocupantes. Aliás, eles dizem isso com muita clareza.